Júlio Adriano, com você todo ano. Partiu mais uma entreguinha ali, suave, com a sandalinha de Jesus. Galera aí que tá mandando mensagem, só faço entrega aqui perto, Florença e Veneza, tá bom? Comprar um pãozinho aí, ó, tomar um café da tarde agora. Também é filho de Deus, né? Vamos embora. Já parou pra pensar que muitas pessoas te odeiam por coisas que as outras pessoas disseram a seu respeito? E quantas das vezes alguém já se aproximou de você e disse: te conhecendo melhor, eu vejo que você não é nada daquilo que os outros me disseram que você era. E por que isso acontece? Por causa do pré-julgamento. O homem às vezes ele julga pela aparência. Mas o Senhor disse para Samuel: não olhe para a altura, formosura, nem a sua aparência, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, conheço o coração do homem. Antes de você falar a respeito de qualquer coisa, tenha o real conhecimento. É interessante que, ainda falando sobre Davi, em 1 Samuel 17, versículo 42, vai dizer que o filisteu, olhando para Davi, o desprezou porque ele era jovem. Mas é interessante que anteriormente Davi já sabia como era ser desprezado pela aparência, porque a cultura vai dizer que ele era ruivo e de sarda no rosto. E as pessoas que eram ruivos, ela era tida como amaldiçoada. E assim que Golias ele olha para Davi, além de desprezá-lo pela sua aparência, ele também vai amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Ou seja, ele, além de ser considerado na cultura judaica amaldiçoado, agora está recebendo também uma maldição pelos deuses de Golias. Então, entre desprezo e maldição, Davi ele conhecia muito bem. E o filisteu ele faz muito pouco caso de Davi. Ele diz para Davi: eu sou algum cão para você vires a mim com paus, pedra. Só que Davi vai dizer a ele, né? Eu não vou a você com instrumentos físicos. Davi disse a ele: tu vens a mim com espada, lança, escudo. Porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Ou seja, Davi não estava ali com raiva pela afronta, pela maldição que foi lançada sobre ele. Davi já tinha ouvido as conversas que Golias jogava ao vento há muito tempo atrás, perguntando se não havia homem em Israel, se não havia Deus. Então, antes dele querer honrar o nome dele, ele já queria honrar o nome de Deus. É interessante que todas as pessoas que pensaram em honrar o nome de Deus primeiro foram honradas no final. E o texto vai dizer que Davi ele tinha certeza do que ia acontecer. Ele disse: hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão. E ele disse a forma como Golias ia morrer. Ele disse que ia tirar a cabeça de Golias e daria às aves do céu e às bestas da terra. E sabemos que foi assim que aconteceu. Essa foi a morte de Golias. E Golias poderia ter um futuro diferente, não tão trágico. Mas por ele superestimar Davi, ele foi morto. Dois erros que as pessoas não podem cometer é ou subestimar demais os seus inimigos, ou superestimar, achar que eles são menores do que na verdade são, ou maiores do que na verdade são. Você deve achar o tamanho certo do seu inimigo.
No livro aí A Arte da Guerra diz que para lutar você tem que primeiro conhecer o seu inimigo, pesquisar, ficar, se possível, dias, meses, anos, estudando os pontos fracos, os pontos fortes do seu inimigo. Então Davi ele sabia que Golias não era um qualquer, mas ele conhecia também o Deus que ele servia. Como diz um ditado por aí, quanto maior a altura, maior a queda. A cultura vai dizer que a armadura de Golias ela era toda preparada. Mal se podia respirar, mal se podia andar naquela armadura. Mas ela tinha um defeito. O capacete que estava na cabeça dele era de bronze. E nós sabemos que o bronze ele esquenta muito. Então no capacete dele tinha que ter um furo, uma entrada. E era naquele furo, era naquela entrada que Davi mirou para acertar a testa do gigante. E muitos podem pensar aí que Golias ele morreu com a pedrada. Não, ele caiu com a pedrada. Mas na verdade ele morreu tendo a sua cabeça arrancada. Então Davi ele usou de estratégia, um passo de cada vez. E a vida é assim, meu irmão. Às vezes você vai perder uma batalha hoje, vai perder outra amanhã, mas vai ganhar no final. Perde-se algumas batalhas, mas não se perde a guerra. O interessante é a estratégia. Gosto muito de UFC, luta, e às vezes eu vejo as estratégias de alguns lutadores. Alguns vêm com a estratégia de machucar o inimigo o máximo no começo. Outros que já têm mais resistência preferem cansar o seu inimigo e eles vão apanhando, e quando chega ali que ele vê que o outro já cansou, aí ele começa a bater. A estratégia é muito importante. Qual é a sua estratégia para vencer os seus gigantes? Qual a sua estratégia para surpreender as pessoas que estão ao seu redor? Eu não sei quais são as suas estratégias, mas eu sei que a estratégia é o básico para se ir à guerra. Saber aonde você quer chegar é fundamental. E às vezes é até bom ser julgado mesmo pela aparência, ser menosprezado, porque isso te coloca um passo à frente dos seus adversários. E de onde menos se espera, é daí que vem a surpresa. É por isso que Paulo, falando sobre eleição, ele vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas e as coisas desprezíveis desse mundo. Porque se ele escolhesse as fortes, as grandiosas, as inteligentes, as sábias, não haveria muito do que se gloriar. Mas quando Deus pega alguém que já não é nada e o faz ser, a honra é bem maior. E é por isso que passam-se os anos, as eras, as décadas, os milênios, e a história de Davi continua sendo contada em todas as culturas da terra. Porque era uma história que tinha tudo para ter um final trágico para Davi, mas no final ele cantou o hino da vitória. Ele matou o gigante. Então eu não sei se você tem sido menosprezado, julgado pela sua aparência, às vezes pela sua cor, pela sua forma de falar, sua forma de se expressar, mas se acostume com isso. Não tenha isso como um ponto negativo na sua história. Tenha isso como um ponto positivo. Lembrando aqui, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre qual outras histórias que vocês querem ouvir aqui. E até uma próxima. Deus abençoe. Júlio Adriano com você todo ano.